Olá, eu me chamo Dilton Góes e sou da Pastoral Familiar, do setor de formação para agentes da Pastoral Familiar e também membro do núcleo paroquial. E quero te fazer um grande convite hoje para que você participe conosco do texto em favor das famílias da nossa paróquia. A Pastoral Familiar, quando coloca seu joelho no chão, as famílias ficam de pé. É assim, parafraseando as mães que oram pelos filhos, né? Joelhos no chão, para que as nossas famílias, nossos filhos, fiquem em pé. Então, esse grande fator contributivo para que a santidade das famílias aconteça na nossa paróquia, é necessário que você tome agora uma posição firme diante de Jesus e da igreja, de ser o intercessor pelas famílias. E dentro desse convite que fazemos para hoje, nessa segunda-feira, dia 1º de julho de 2024, nós também queremos iniciar aqui essa primeira fase da formação permanente para agentes da pastoral familiar. Essa formação é para você entender como que você pode participar da pastoral familiar, conhecendo a pastoral familiar e conhecendo também os mecanismos que te levam a participar desse serviço para a igreja. A pastoral familiar, esse conteúdo dessa formação que faremos em 5 minutos, então, contando desde a hora que eu saudei vocês, 5 minutos é o que você vai ficar conosco para entender como funciona esta formação, a pastoral familiar. Nesse conteúdo de formação vamos falar como participar da pastoral familiar, como é a estrutura da pastoral familiar, como que funciona o núcleo de decisão, setor pré-matrimônio, setor pós-matrimônio, setor de casos especiais, setor de formação e, por último, um organograma geral. Essa é a formação completa. E hoje nós vamos tratar somente de como participar da pastoral familiar. Depois, na próxima segunda-feira, faremos o restante e assim, acredito que em 4 ou 5 segunda-feiras, nós concluímos o nosso conteúdo de formação, sendo que cada conteúdo desse foi previsto para 5 minutos. Como participar da pastoral familiar? Entenda o que é pastoral familiar, né? Nós vamos entender também o que é perseverar, a necessidade do agente de pastoral perseverar, entender o que é a pastoral e depois perseverar. E o desejo de crescer no conhecimento da igreja e do evangelho. Está aberto à formação. Vamos entender o que é pastoral familiar. A pastoral familiar é uma ação que se realiza na igreja e com a igreja. Então, ela se realiza na igreja. Então, eu tenho que estar inserido na igreja. Agora, esse estar inserido na igreja, eu não posso tentar me inserir na igreja como se fosse um clube, como se fosse uma associação. Não, não é. Pastoral significa ser pastor, cuidar de. Então eu não posso ir lá, entrar na pastoral achando que eu vou ser servido. Não, você vai servir. Então muita gente confunde. Por exemplo, quando você vai numa renovação carismática católica, lá no grupo de oração, você vai para ser servido, acolhido, servido. A mesma coisa acontece no texto dos homens, por exemplo, você entra lá para ser servido, junto, congregar, orar, né, para que Deus atenda as suas súplicas. Quando você participa do encontro de casais com Cristo, como participante, né, não como executor, mas como participante, então lá está para ser servido pela igreja. Agora, quando eu entro numa pastoral familiar, eu entro para servir. Então, serão poucos os momentos onde você vai ter as suas necessidades atendidas, porque ali é um local de colocar-se à disposição do outro, da família que sofre. Então, se você tem esse desejo de servir, entre na pastoral familiar. É uma ação que se realiza na igreja e com a igreja, de forma organizada e planejada, por meio de agentes específicos.
Então é organizado. Se eu quero ser um agente da pastoral familiar, eu tenho que ser esse agente específico. Eu tenho que ter uma formação para entrar na casa das famílias e lá evangelizar. Eu tenho que receber uma formação, estar aberto às convocações que o núcleo faz, para que você seja promovido, para que você seja colocado em nível, em situação tal que possa ajudar as famílias. Nós não podemos, como pastoral familiar, entrar numa família e inseguro, sem saber o que falar, sem saber como nos portar, como orar, que direção é dada para aquele problema familiar, que nós sabemos que são muitos. Por isso, é com agentes específicos, agentes que têm realmente a vontade de servir, com metodologia própria, tendo como objetivo a evangelização das famílias, na convivência interna da sociedade. Também se destina à formação da pessoa humana, independente da sua situação familiar. Então, nós vamos encontrar famílias monoparentais, nós vamos encontrar famílias homoafetivas, nós vamos encontrar famílias em situação de segunda união, famílias com problemas de droga, famílias com problemas econômicos. Então, nós temos que nos prepararmos para então atender às demandas das famílias de nossa paróquia. Então, também se destina à formação da pessoa humana, independente da situação familiar, com o propósito de promover a sua inclusão e resgate dos seus valores e dignidade. Então, a inclusão é o objetivo final que nós temos. O objetivo geral da pastoral familiar: evangelizar a família para que, educada no amor, na experiência, possa ser geradora de vida da fé, formadora de personalidade, promotora do desenvolvimento e da vivência comunitária. E concluindo essa formação de hoje, que é entendendo o que é pastoral familiar, a nossas ações práticas, elas acontecem no campo do acolhimento. Acolher a família do jeito que ela está, né? Na situação que ela estiver. Segundo, nós temos que preparar essa família. Tem um momento de preparação para que essa família possa novamente entender o amor e a extensão da misericórdia de Deus. Depois de preparar, nós vamos promover essa família, né? Promover para, por último, incluir essa família. Eu não posso pegar uma família lá desajustada, tentar incluir dentro da igreja como se fosse um reboco na parede. Não, não. Se eu não preparar essa parede, se eu não limpar da poeira, se eu não deixar a umidade lá na lajota, aquela massa, a argamassa, não fica na parede que eu quero rebocar. Então, como é que eu vou incluir uma família totalmente desajustada, que não compreende ainda os valores evangélicos de ser família? Então, a gente vai acolhendo, preparando e promovendo. E por último, aí nós vamos incluir. Uma família incluída é uma graça, é uma alma que se salva. Uma família incluída, às vezes, salva gerações e gerações. Então, venha fazer parte da pastoral familiar. Se está no seu coração esta necessidade de atender o próximo, venha fazer conosco essa força, né, em favor da salvação de muitas famílias. E quero lembrar, finalizando, que no Evangelho de hoje, muitos se colocam à disposição. Um mestre da lei coloca-se à disposição de Jesus. Quero te seguir. Jesus olha para ele e fala: o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, né? Não tem onde ficar. Na intenção, como se fosse se associar a um clube, né? Quando aquele recebe de Jesus a resposta de que o filho do homem não tem nem para onde ir, não tem onde repousar a cabeça, ele desiste, né? Porque, na verdade, ele queria fazer parte de uma associação e não da verdadeira missão de evangelizar. O segundo falou, né, Senhor, deixa eu te seguir, mas antes eu quero enterrar os meus pais. Jesus olhou para o olho dele e falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Siga-me agora, né? Então, deixa de desculpa, deixa de lamentação, não fique adiando uma decisão se Deus colocou no teu coração. Venha, segue Jesus. E a pastoral familiar é a porta aberta para que você entre na igreja,
e sirva ao próximo no amor, colocando em prática aquilo que o Senhor nos mandou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pastoral familiar, joelho no chão, famílias em pé. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.